E muita gente acaba entrando no mercado achando que está escolhendo um ativo. Só que na prática, você está escolhendo um horizonte de tempo. E é aqui que começa a confusão. Scalp, Day Trade, Swing Trade, Position Trade não são estilos de melhores ou piores. Eles são formas diferentes de você lidar com o risco, com o tempo e com a expectativa, tá? O problema é que muita gente tenta operar um horizonte pensando como o outro. Opera Scalp esperando paciência. Opera Swing querendo resposta imediata. Opera Position olhando o candle de 5 minutos. Então hoje a ideia é separar isso com muita clareza. Mostrar o que realmente muda entre esses estilos e principalmente para que cada um deles faz sentido. Só que antes de entrar em cada tipo é importante ajustar a lente, tá? Porque o que define um estilo de trade não é o ativo, não é o indicador e nem mesmo a corretora. Na verdade são 4 coisas, tá? É o tempo de execução, a frequência de decisão, o tipo de risco assumido e o impacto emocional. Quando você muda esse horizonte, tudo muda junto, tá? A leitura de mercado, a forma de entrar, a forma de sair e até o tipo de erro mais comum ele acaba mudando. Por isso você comparar Scalp com Swing não faz um sentido direto. E eles lidam com mercados diferentes, mesmo que você esteja olhando o mesmo gráfico. Um candle de 5 minutos para um scalper é o mundo inteiro. Para um position trade, ele praticamente não existe. Então com isso claro, já dá pra gente entrar em cada estilo sem misturar as coisas. O scalp é o estilo mais curto de todos. Aqui o trader ele busca por movimentos pequenos e repetidos ao longo do dia. A exposição no mercado é mínima, tá? Às vezes segundo, às vezes poucos minutos. O foco do scalp não é uma tendência, é execução. Liquidez, spread, velocidade e leitura de fluxo são centrais, tá? O scalper não precisa que o mercado seja bonito, ele precisa que o mercado esteja ativo. Isso faz o scalp um estilo extremamente técnico, mas também extremamente exigente, tá? O erro mais comum de quem tenta fazer scalp é querer analisar demais. No scalp, pensar demais atrasa e esse atraso pode virar até um custo. Outro ponto importante. O scalp é o estilo mais sensível a dias de evento como decisão de juros. A volatilidade aumenta, o preço oscila mais por execução do que por direção, os stops ficam mais frequentes. Então é por isso que muitos scalpers eles reduzem a mão ou simplesmente eles não operam em dias assim. Então para fechar, o scalp exige presença total, reação rápida e controle emocional muito alto, tá? Não é um estilo para iniciantes e definitivamente não combina com quem opera cansado ou até mesmo distraído. Já no Day Trade a lógica muda bastante. Aqui a operação começa e termina no mesmo dia, mas o horizonte é mais amplo do que no Scalp. O Day Trader ele trabalha com estruturas dentro do intraday. Abertura, range do dia, VWAP, máximas e mínimas. O foco ele deixa de ser apenas na execução e ele passa a ser no contexto. O Day Trader ele precisa entender onde o mercado abriu, para onde o mercado tentou ir, onde que o mercado encontrou liquidez e a exposição aqui é maior. Em consequência, o risco também. O erro mais comum no Day Trade é esperar continuidade quando o mercado não está oferecendo isso. Em dias laterais ou de evento isso pode custar muito caro. Tem um outro erro clássico, tá? Que é operar todo o movimento como se ele fosse obrigatório. Porque o Day Trade ele exige seleção, nem todo candle é uma oportunidade. Em dias como a super quarta, por exemplo, o Day Trader ele sofre quando o mercado entra em modo de espera, porque existe movimento, só que não tem muita sustentação. Então é um estilo que exige leitura, paciência e aceitação de que em alguns dias o melhor trade é não fazer trade algum. E no Swing Trade é onde muita gente deveria estar, mas não está. Aqui o horizonte ele muda de forma clara, as operações duram dias ou até mesmo semanas, tá? O Swing Trader não está preocupado com o ruído que tem no intraday, ele está preocupado com a estrutura. Tendência, correção, continuação, rompimento, falha, esses conceitos eles passam a ser centrais. O Swing Trader ele aceita a volatilidade, ele sabe que o preço vai oscilar contra a posição antes de ir a favor dele. Por esse motivo, o stop técnico e a gestão de risco são fundamentais nessa modalidade. O maior erro no Swing Trade é operar como se fosse Day Trade, entrar bem posicionado e acabar saindo cedo demais por medo, ou mexer no stop por ansiedade. Eventos como decisões de juros afetam o Swing Trader muito menos, tá? Eles podem gerar volatilidade pontual, mas eles raramente mudam a estrutura do mercado sozinho. Então o Swing Trader ele usa esses eventos mais como leitura de contexto do que como gatilho de entrada e saída. É um estilo que exige muita paciência e confiança no plano, e menos necessidade de estar certo no momento atual. Então para quem trabalha, estuda ou não pode acompanhar o gráfico o dia inteiro, o swing costuma ser mais compatível com a vida real. E o Position Trade é o horizonte mais longo. Aqui o trader ele pensa em semanas, meses ou até mesmo anos, tá? O gráfico diário e o semanal são prioridade.
O foco deixa de ser timing fino e ele passa a ser cenário, ciclo econômico, liquidez, política monetária, comportamento institucional. O position trader ele aceita drawdowns maiores porque ele está posicionado em movimentos estruturais. E o erro mais comum aqui é misturar position com swing curto. Entrar com tese grande, mas sair no primeiro desconforto. Outro erro clássico é ignorar o risco achando que é a longo prazo. Position não é comprar e esquecer, é comprar e monitorar. Então os eventos como a super quarta são importantes para a leitura macro, mas eles raramente são gatilhos direto de entrada ou saída. Para quem opera no position, o mais importante é estar alinhado com o ciclo, ter a clareza de onde a tese deixa de fazer sentido e não reagir ao ruído diário. É um estilo que exige muita maturidade e muito desapego emocional. E agora colocando tudo lado a lado. Scalp lida com execução, Day Trade lida com contexto intraday, Swing Trade lida com estrutura, Position Trade lida com cenário. Quanto menor o horizonte, maior é a frequência de decisão. Quanto maior o horizonte, maior a necessidade de convicção. Scalp e Day Trade sofrem mais em dias de alta volatilidade mal direcionada. Já o Swing e o Position eles sofrem menos, porque eles olham além desses eventos. E não existe estilo superior, existe estilo que é compatível. O erro não está em você operar scalp, e sim em você operar o scalp querendo paz. O erro não está em você operar position, mas sim em operar position querendo a emoção diária. E a pergunta certa não é qual dá mais dinheiro, e sim qual combina mais comigo. Quanto tempo você tem disponível? Quanto desconforto você tolera? Você precisa de resposta rápida ou aceita esperar? Se você precisa de ação constante, o scalp e o day trade podem fazer muito mais sentido para você. Mas se você prefere menos decisões e mais estrutura, swing ou position trade tende a funcionar muito melhor. Muitos traders acabam perdendo dinheiro não por falta de técnica, mas por operar em um horizonte que não combina com o próprio perfil. E quando isso acontece, o mercado acaba virando um conflito interno. Scalp, Day Trade, Swing Trade e Position não são atalhos, eles são escolhas. Cada um existe uma forma diferente de pensar, sentir e agir dentro do mercado. Entender essa diferença é um dos passos mais importantes para você parar de brigar com o gráfico e começar a operar com coerência. Porque no final do dia não é sobre acertar mais trades, é sobre errar do jeito certo. E se isso acontece quando o seu horizonte de tempo está alinhado com você, o mercado não exige pressa, ele exige clareza.